palavra importante. Use teu servo para você ter usado abertamente. Eu creio. E os nossos ouvidos estão abertos para ouvir esta santa e maravilhosa palavra. Não é esta que nós queremos ouvir, mas é que a tua amada e querida igreja necessita de ouvir nesta noite. Esta que nós vamos ouvir em nome do Senhor Jesus. As palmas lá do Senhor. Recebam todos a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder, pela primeira vez, adorar a Deus juntamente com vocês, estar aqui conhecendo mais uma partícula do rebanho de Jesus Cristo, que tem o mesmo objetivo que o meu, que é de irmos morar no céu. Seja Deus louvado. Obrigado. Seja Deus louvado pela vida de cada um dos irmãos que nesta noite se faz presente aqui neste lugar para adorar a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da nossa pastora Claudete. Deus abençoe, obrigado pelo convite, pela honra, pela confiança, né? Nós nos conhecemos por intermédio do pastor Everton, ele que fez a ponte para que nós pudéssemos nessa noite servir a esta casa. Deus abençoe a senhora, louvando a Deus pela vida da senhora, louvo a Deus pela vida de todo o corpo de obreiros e toda a membresia dessa casa. Jesus, Deus abençoe a minha irmã que nos recebeu também, o príncipe de Deus ali, que nos recebeu, nos auxiliou ali para estacionar o carro. Obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, quem não me conhece, eu sou o pastor Cleito Macedo, sou da Igreja Evangélica União com Deus, na cidade de Arujá. Alguém já ouviu falar de Arujá aqui? É lá onde o vento faz a curva, né? Senhor Jesus, depois do aeroporto de Guarulhos, lá de Arujá, nós somos e exercemos o nosso ministério debaixo da bênção do nosso pastor presidente, pastor Wilson Oliveira, pastor Michel Oliveira. Se você tiver um tempinho, depois olha lá no Instagram, União com Deus Arujá. É a nossa igreja, né? E se você quiser ver lá, PR Cleito Macedo Oficial, é o nosso Instagram, onde você verá a nossa família. Minha esposa não pôde vir, mas se um dia eu voltar aqui, eu venho para pregar, eu venho para cantar, eu trago o filho para marchar e cortar o laço, em nome de Jesus, tá bom? Queridos, quem trouxe a Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, o capítulo de número 19. Eu quero ler três versículos. Dois versículos, o 14 e o 15. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, versículos de número 14 e também o versículo de número 15 para a nossa breve meditação na noite de hoje. Conforme você localizar o texto, em sinal, diga glória a Deus, diga aleluia, porque nós temos o privilégio de podermos ler a palavra de Deus. Há alguns países que a Bíblia é proibida, mas aqui nós temos essa graça, essa oportunidade. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14, se podemos ler, digam amém. Amém. Está escrito assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. 15. E orou Ezequias diante do Senhor. E orou Ezequias diante do Senhor. E orou Ezequias diante do Senhor. E você que pode, diga amém. Amém. Queridos, o tema da campanha é mães de joelhos e filhos de pé. E orando a Deus, pedindo a Deus uma direção para poder falar aqui nesta noite, o Senhor fez o meu coração arder nesse texto, e junto a esse texto, Deus me deu um tema para ministrar. Eu quero ministrar debaixo deste tema: leva a guerra para o joelho. Leva a guerra para o joelho.
no segundo livro dos reis de Israel, nós vamos encontrar aqui o registro de um pedaço, uma parte da vida de um dos homens mais importantes de todo o Antigo Testamento. Eu estou falando nada mais e nada menos do que Ezequias. Quem era Ezequias? O nome Ezequias significa fortalecido por Deus, ou aquele a quem Deus confiou força. Ezequias, ele nasce no ano 740 a.C. e o nome do seu pai é Acaz, e o nome de sua mãe é Abia. Este Ezequias vai se casar quando atinge a maioridade com uma mulher chamada Refisa, e com ela ele vai ter um filho chamado de Manassés. Ezequias, ele vai exercer uma função na Bíblia que nós chamamos de monarca. Portanto, este Ezequias, ele era um rei. Na verdade, Ezequias era o 13º rei da nação de Judá. Para que você entenda isso melhor, permita-me vos dizer que a nação de Israel, desde o momento que entra no Egito, era nada mais e nada menos do que uma confederação de 12 tribos. A saber, os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. Eles entram dentro do Egito em 12 tribos, formando a nação de Israel. Porém, no final da vida de Salomão e no início do trajeto de Roboão, devido aos pecados e devido ao desinteresse do povo em obedecer o que Deus tinha estabelecido para eles, diz a Bíblia que Deus levanta um profeta chamado Elias, que rasga o manto e diz da mesma maneira que eu estou rasgando este manto, Deus está rasgando e dividindo as 12 tribos de Israel. Das 12, 10 tribos vão se direcionar para o lado norte e passam a ser chamado Reino do Norte, ou Israel, cuja capital era Samaria. 2 tribos vão se direcionar para o sul, passam a ser chamados Reino do Sul, ou Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Ezequias vai ser o 13º rei de 19 reis que existiram do lado do norte. Ezequias vai governar durante 43 anos. Quem já leu a Bíblia vai dizer, pastor, mas a Bíblia fala que Ezequias reinou apenas 29 anos. Porém, quando você lê a mesma história, baseada no livro das Crônicas, entre o capítulo 30 e 32, você perceberá que o escritor que escreve, a Jeremias, que escreve o livro dos reis, vai destacar apenas o período que Ezequias reina sozinho. Só que naquela época era natural, quando o pai estava morrendo, o filho reinava o final da vida do pai junto com o pai. Então Ezequias reinou um período com seu pai Acaz e também reinou um período com seu filho Manassés. Portanto, Ezequias reinou 43 anos. Porém, 29 anos, Ezequias vai reinar de forma individual, de forma solo, e era ele que tomava a frente às atitudes daquela situação. Ezequias foi um bom rei, diz o texto, que Ezequias fez tudo aquilo que era reto diante do olhar de Deus, obedeceu a lei, quebrou as estátuas e até a imagem de Neustã, que era uma serpente de bronze. Este Ezequias vai quebrar e destruí-la, porque o povo estava adorando aquela imagem. Ezequias agia com prudência. Ezequias destruiu os bosques em Jerusalém. Pastor, por que Ezequias destrói os bosques em Jerusalém? Simplesmente porque o povo escondia estatuetas de deuses para poder adorar. É Ezequias que vai arrancar os altos dos montes.
Toda vez que você ler na Bíblia Sagrada que um rei tirou os altos, ou um rei não tirou os altos, entenda, os altos aponta para o topo da montanha. Israel foi doutrinado a buscar a Deus em cima da montanha. Porém, quando o povo subia para a montanha, montava cabanas, e dentro da cabana o povo adorava a imagens de outros deuses. Quem estava na parte de baixo dizia: estão no monte cultuando a Deus. Mas dentro da cabana existiam outras imagens de escultura pelo qual o povo adorava. Então Ezequias vai desmantelar todas as cabanas e vai destruir a prática da idolatria. Ezequias também é o responsável por reinaugurar ou abrir, retomar as atividades da casa de Deus. O seu pai chamava a casa, fechou as portas da casa de Deus, vendeu os utensílios da casa de Deus. Porém, quando Ezequias assume o reinado de Jerusalém, ele vai abrir a porta do templo novamente, ele vai recuperar os utensílios sagrados, e diz o texto que este Ezequias vai restabelecer o ofício sacerdotal. Todas as imundícies, todas as sujeiras que estavam postas dentro da casa do Senhor, Ezequias vai tirar. Levanta sacerdotes, levanta levitas. Ezequias dá uma ordem para que uma oferta geral fosse elaborada e levantada para o povo. Ezequias vai dar sua própria fazenda em símbolo de oferta para que a obra de Deus pudesse retornar. Diz a Bíblia que Ezequias vai reunir tanto o pessoal do reino do sul quanto o pessoal do reino do norte, e Ezequias vai pregar a lei para aquele povo, como se dissesse: vocês mudaram, mas o Deus que nós servimos não muda. Vocês mudaram, mas a lei não muda. O que era errado no tempo de Moisés continua sendo errado hoje. Ezequias vai elaborar a segunda maior Páscoa dentro de Jerusalém, e também a maior expiação. A expiação está descrita no livro do Levíticos. E como funcionava a expiação? A expiação funcionava assim: precisava-se de um sacerdote, precisava-se de 2 bodes. O nome do primeiro bode era dado como o bode emissário, o nome do segundo bode era dado como o bode expiatório. Se chamava o bode emissário para o meio do arraial. O sacerdote, dentro de um cerimonial litúrgico, impunha as mãos sobre a cabeça do bode e orava dizendo: Deus, todo o pecado da nação nós estamos pedindo para que seja transportado para este animal. Depois de 2, 3 horas de oração confessando os pecados da nação, a Bíblia diz que a porteira do arraial era aberta e o bode era expulso de dentro do arraial. Chamava-se o segundo bode, que era o bode expiatório. Degolava a sua cabeça, pegava a cabeça e espremia o sangue dentro de uma bacia, e quando pegava essa bacia cheia de sangue, o sacerdote molhava as pontas dos dedos e espargia sobre o povo e dizia: Caporete, 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 Deus cobriu o nosso pecado. É óbvio que esta era uma liturgia antiga. Hoje não precisamos disso, porque o sangue de Jesus não cobre. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas este Ezequias realizou o ato da purificação. Se eu pudesse resumir a vida de Ezequias em apenas 1 versículo, eu citaria 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 20. Ezequias orou ao Senhor e Deus sarou o seu povo. Homem de credibilidade, homem de moral e de integridade com Deus, sem sombra de dúvida.
dúvidas. Ezequias era alguém que se destacava. Agora a verdade tem que ser dita: todo aquele que se destaca vai incomodar, todo aquele que brilha demais vai incomodar. E no caso de Ezequias, é uma nação que vai se opor a Ezequias. Pastor, e qual é a nação que vai se opor a Ezequias? É chamados de os assírios. Quem são os assírios? Gênesis capítulo 10. Depois do dilúvio, Deus vai usar a genealogia e os filhos de Noé para o repovoamento da terra. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. De Sem vai vir 5 filhos. Gênesis 10, 22. Vai vir Arfaxade, Elão, Lude, Arã e Assur. Deste Assur surgirá os assírios. Em toda a história dos assírios, eles vão ter pelo menos 6 reis. O primeiro, Assurbanipal primeiro. O segundo, Salmanasé segundo. O terceiro, Tiglat-Pileser. O quarto, Salmanasé terceiro. O quinto, Assurbanipal segundo. E o sexto, Senaqueribe. Os assírios, eles tinham uma características deles próprias. E qual era a característica dos assírios? Eles amavam a prática da tortura, eles amavam a prática da crueldade. Olha para cá, quando o assírio ia para o campo de guerra, ele não se contentava em matar o soldado do exército oponente. O prazer do assírio era arrancar um dedo, uma orelha, uma língua, o olho, um pé, um braço e levar para o seu filho. Isso era tido como um trunfo. Se você estudar a mitologia e a cultura síria, você vai descobrir que era normal, após ferir um soldado e matar, os assírios pegavam o corpo morto do soldado, amarravam numa corda, amarravam a corda no pescoço do cavalo, colocava fogo no cavalo e o cavalo saía arrastando o corpo morto do soldado no meio da cidade. Eles faziam festa com isso, porque a tortura fazia parte do DNA deles. Os assírios colocavam medo em várias nações, até Israel. Lembra que eu disse? Israel, as 10 tribos, o lado norte, o lado maior, foram atacados pelos assírios. Segundo Reis capítulo 17, o homem chamado Salmanasé se opõe contra Israel, e como Oséias, que foi o último rei do lado do norte, não estava com a vida no altar, diz a Bíblia que o reino do norte vai sucumbir na mão dos assírios. É ali que nasce os samaritanos, porque samaritano é uma mistura de assírio com israelita. Agora o que me chama a atenção é que Senaqueribe olhou para Jerusalém e disse: já que o meu antecessor, chamado Salmanasé, entrou em Israel, que é maior do que Jerusalém, destruiu Israel, que é maior do que Jerusalém, eu vou entrar em Jerusalém e vou fazer de Jerusalém igualmente eu fiz com os outros povos e os outros deuses. Ele sobe e diz a Bíblia que ele vai cercar a cidade. Quando ele cerca a cidade de Jerusalém, ele vai destruir os arquedutos. Então o ciclo fluvial de água vai parar de acessar dentro de Jerusalém. O povo está cercado e o povo está com sede. O povo está cercado e o povo está sem água. Só que como Ezequias estava preocupado em restaurar a bagunça que o seu pai deixou, Ezequias chega para Senaqueribe e fala: quer saber uma coisa? Eu não quero guerra com você. Toma aqui 300 toneladas de ouro, toma aqui 30 toneladas de prata, segue seu rumo e eu sigo meu rumo. Senaqueribe retorna para a Síria. Só que quando Senaqueribe retorna, ele coloca na sua cabeça: Ezequias me deu ouro e me deu prata porque tem medo de mim. E se ele tem medo de mim, tá mais fácil para eu entrar. Se ele tem medo de mim, eu vou tomar a cidade. Aí ele chama os seus 3 mensageiros de confiança. Ele chama os seus 3 mensageiros de confiança, Tartã, Rabsares e Rabsaquer, que vão subir novamente em Jerusalém. E vão falar em alto e bom som.
idioma do povo de Jerusalém, dizendo: não se engane os vossos corações, porque o grande rei Senaqueribe não sabe o que é perder uma guerra. E eu venho vos dizer que ele vai entrar nesta cidade, igual entrou nas outras, vai matar o rei de vocês, igual matou os outros reis, ele vai destruir o Deus de vocês, igual ele fez com as outras nações. Enquanto esses mensageiros estão proferindo essas ameaças, Deus vai levantar o profeta Isaías para poder falar com Ezequias e falar com o povo. E o que é que o profeta Isaías vai falar? Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 7: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que com ele está, porque há um maior que conosco está. Pega a palavra: com ele está um braço de carne, mas com a gente o Senhor dos exércitos. Eu vou liberar uma palavra, e só quem está ligado vai pegar. Senaqueribe é maior do que Ezequias, a Síria é maior do que Jerusalém, mas Deus é maior do que o Senaqueribe. Eu vou repetir: Senaqueribe é maior do que Ezequias, a Síria é maior do que Jerusalém, mas o Deus a quem nós servimos é maior do que Senaqueribe, é maior do que a Síria, é maior do que o diabo. Ele é maior e está no nosso lado. Vai ficar gostoso esse negócio aqui. Diz a Bíblia que os mensageiros reportam para a Síria. Quando os mensageiros chegam na Síria, Senaqueribe está doido, está babando para poder conquistar Jerusalém. Aí Senaqueribe fala assim: quer saber uma coisa? Pega uma carta, é tudo que vocês falaram, escreve na carta, só que acrescenta um parágrafo. Qual? Além de tudo que vocês falaram, escreve aí que eu vou fazer aquele povo comer fezes de sofrida e urina. Não tem como escapar, não tem para onde correr. Eu quero entrar e vou entrar, eu quero destruir e vou destruir, eu quero acessar e vou acessar. Aí os mensageiros subiram a terceira vez em Jerusalém, pegaram a carta e começaram a ler: nós vamos entrar aqui, nós vamos matar as mulheres, nós vamos matar as crianças, nós vamos destruir a cidade, nós vamos matar o rei, o povo vai comer fezes de sofrida e urina, e não tem como escapar. Aí os mensageiros pegaram as cartas e deram na mão de Ezequias. Naquela época funcionava assim: o rei recebeu uma carta, ele era obrigado a responder a carta pelos mesmos mensageiros que as trouxeram. Então o normal era Ezequias pegar a carta, ler a carta, responder a carta. Mas olha o que Ezequias fez: pegou a carta, leu a carta e disse: quem vai dar resposta não sou eu. O que você vai fazer, Ezequias? Capítulo 19, versículo 15: Ezequias estendeu as cartas no altar e foi orar. Colocou a carta no altar e foi orar. Colocou a carta no altar e foi orar. Passou por quê? E aqui eu começo a pregar. É porque Ezequias entendeu: a guerra que a gente não vai vencer batendo boca, a guerra que a gente não vai vencer mandando indireta, a guerra que a gente não vai vencer no judiciário, no executivo ou no legislativo, a guerra que a gente não vai vencer querendo mostrar que tem razão dentro daquela situação. A guerra que a gente só vai vencer é no joelho. Pega a carta e leva para o joelho, pega a afronta e leva para o joelho, pega a calúnia e leva para o joelho, pega a perseguição e leva para o joelho. Eles me trouxeram já até aqui para dizer para alguém: para de querer resolver discutindo, leva para o joelho. Para de querer resolver batendo boca,
versículo 20. Pega a palavra, está escrito: então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias essas palavras: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o que você me pediu acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu o ouvi. Agora prepara para a glória, já que você levou a guerra para o joelho, quem vai responder a esta afronta não é você, quem vai responder a esta afronta é o próprio Deus. E no capítulo 19 tem pelo menos 6 respostas que Deus vai dar para o inimigo. A primeira, capítulo 19, versículo 28, eu vou colocar um anzol no nariz de Senaqueribe. Eu vou repetir, eu vou colocar um anzol no nariz de Senaqueribe. Pastora Clemente, daquele pastora, deixa eu explicar um negócio aqui. Naquela época existiam os boiadeiros, e a bandeira da Síria era um boi, porque eles se consideravam os indomáveis. Só que naquela época só tinha um jeito de dominar o boi. E como é que dominava? Era pegando uma sovela ou pegando um anzol, furando a narina do boi. O boi poderia ser bravo, passou o anzol no nariz, o boi se dobra. O boi pode ser nervoso, passou o anzol no nariz, o boi se dobra. Quando Deus deu a ordem do Senhor, eu vou colocar o anzol no nariz de Senaqueribe. Qual era a bandeira de Senaqueribe? O boi. Qual era o Deus que Senaqueribe adorava? O boi. E por que Deus não vou colocar o anzol no nariz de Senaqueribe? É Deus dizendo: da mesma forma que o boiadeiro faz com o boi, eu vou fazer com o inimigo. Eita, eu arrepiei aqui. Da mesma forma que o boiadeiro faz com o boi, eu vou fazer com o inimigo. Se o boiadeiro não gostou do nariz do boi, o boi dobra o joelho, o boi é abatido, eu estou me levantando para bater Senaqueribe. Eu vou lá embaixo, mas pentecostal, quem é que vai pegar? Deus vai colocar a força do inimigo lá no chão. Deus vai esfregar a cara do inimigo lá no chão. Pastor, você é negativo meu, eu prego justiça. Pastor, Deus vai colocar a cara do inimigo no chão. Vai, eu vou para a Bíblia. Elias ameaçou o povo 40 dias e 40 noites. Quando Davi se predispõe a ir para a guerra, ele pega uma funda, coloca a pedra na funda, arremessa a pedra cravou na testa do gigante. Agora vem comigo, o gigante não caiu para trás. A Bíblia diz que o gigante caiu com a fronte do chão. É Deus dizendo: falou demais, eu vou lá bater. Falou demais, eu vou derrubar. Falou demais, eu vou levante a sua mão. Eu tenho uma profecia de Deus para liberar. Levante a sua mão. Eu não sei quem é que está falando, e também não sei o que está falando. Eu só sei de uma coisa: as mentirinhas vai cair por terra, as fofoquinhas vai cair por terra, os discriminados vai cair por terra. O Senhor acabou de me dizer: Cleiton, eu estou me levantando no meu trono, e pode avisar para a minha igreja, eu me levanto para bater o Senaqueribe que queria manchar a tua reputação de glória da igreja. A panela cai, a fofoca cai, a mentira cai, o diabo cai. Só quem crê, abre a boca, abre a mão.
boca. Admira, pastor. Freia na boca. Freia na boca. Pastor, o que é freio na boca? Naquela época, quando passa no anzol, na narina do boi, o boi mugia muito alto. O mugido era estridente. Então o que os boiadeiros faziam para poder aplacar o mugido do boi? Eles pegavam uma tala de madeira e enfiavam na boca do boi. Aí o boi não conseguia mais mugir. Sabe o que é isso? E me dá licença para eu falar bem rasgado. Isso significa calar a boca do boi. Eu vou falar. Sabe o que Deus está dizendo? Primeiro, eu derrubo o inimigo. Segundo, falou demais. Eu vou dar cala a boca deles. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou dar cala a boca deles. E como eu não sei pregar nada, sem pregar na Bíblia, vamos para a Bíblia. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões. Aí depois diz que Deus desceu dentro da cova e fez o quê? Fechou a boca do leão. Fechou a boca do leão. Está mugindo, mas eu vou te atacar. Está falando, mas eu vou te pegar. O Senhor está dizendo hoje, fecha a boca dele. Fecha a boca dele. Levante a mão. Ele está usando a boca para te amaldiçoar, não é? Ele está usando a boca para praguejar tua casa, não é? Ele está usando a boca para praguejar tua família, não é? Assim que o Senhor, eu praga aquele jogador, pega e eu fecho a boca dele. A macumba aquele jogador, pega e eu fecho a boca dele. O céu está dizendo, eu estou me levantando um pouco para fechar a boca do inimigo. E lá vai, toda a ferramenta preparada contra ti, não tema, ou será, eu fecho a boca e quebro todo lá. Versículo 28. E farei voltar pelo caminho por onde veio. Deus não está falando, ele vai voltar. Deus está sendo bem específico. Ele vai voltar pelo caminho que veio. Se ele vai voltar pelo caminho que ele veio, a ordem é essa: queria tocar, queria destruir, mas vai ter que recuar. O profeta pegou aqui, eu vou repetir. Senaqueribe queria destruir, queria entrar, queria humilhar, mas Deus está dizendo: não vai entrar, vai recuar, não vai destruir, vai recuar, não vai matar, vai recuar. Eu vou te amando, eu tenho uma profecia. Eu não vim aqui revelar seu CPF, eu não vim aqui revelar seu RG, eu não vim aqui porque eu não sou burro e não trabalho com isso. Eu vim aqui pregar a Bíblia para você. E quem gosta de Bíblia é da mão, porque eu tenho profecia de Deus para liberar todos os teus inimigos. Estão recebendo a ordem de Jeová agora, e a ordem é: recua, recua, é magia, recua, é chucaveira, recua.
desceu no arraial dos assírios e matou 185 dos soldados do reino da Assíria. Aqueles que queriam matar morreram, aqueles que queriam destruir morreram. Agora olha para cá, Ezequias não precisou levantar a espada, Ezequias não precisou descer para o campo de guerra. Ezequias levou a guerra para o joelho e Deus desceu.
casa. Deus abençoe a sua família. Glória a Deus. Guarde essa palavra na tábua do teu coração. Glória a Deus. Leva a guerra para o joelho. Ore e deixa Deus agir. Bate a boca não, discute não, bate o bico não. Ora, e você vai ver que vai acontecer contigo o que aconteceu com Ezequias. Amém, meus irmãos? A vontade de continuar é muito grande, mas a consciência que temos que pagar é maior. Então que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Pastora, muito obrigado. Que a mão de Deus continue estendida sobre este ministério, eu vos recompensando, eu vos abençoando. Irmãos, no final do culto, depois que a pastora impetrar sobre nós a bênção apostólica, eu vou estar ali na porta da igreja. Eu trouxe duas trufas, e essas trufas é uma forma simples dos irmãos onde nós vamos pregar, ajudar a gente, tá bom? Se der, passe lá, tá bom? Tem 3 sabores lá, tem a maquininha, tem Pix, passa lá, compra uma trufa, uma é R$4, 3 é 10. Se você comprar, se você comprar, você estará ajudando a minha casa, a minha família, tá bom? Passa lá, em nome de Jesus. Eu trouxe 30 unidades. Eu tenho certeza que essa igreja, além de abençoada, é abençoada. Então, passe lá, por gentileza, tá bom? Compra lá, nos ajude, em nome de Jesus. Pastora, obrigado. Quem ouviu a voz de Deus, levante as suas mãos e aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém? Palavra, né? Joelho. Joelho. Em vez de ficar murmurando, falando, vai para o joelho. Palavra é joelho. Joelho de oração em Deus Salomão. Né? Deus Salomão. Quando você fica ali murmurando, brigando, põe no joelho. Ajoelha, está falando joelho, não é você ficar de pé na cozinha. Não, de joelho. Né? É quando antigamente